Você deseja aprender a desenhar os seus personagens de animes favoritos, mesmo se você não nasceu com o dom de desenhar? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link do primeiro comentário. Fala desenhista, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Tô aqui pra ensinar vocês a criarem uma vestimenta única para o seu personagem, tá? Eu tô aqui com uma blusa, né? E ela tem umas características únicas. É claro que se eu for na loja vai ter outras. Não agora porque faz tempo que eu comprei, mas iam ter outras, né? Só que eu tô falando de você criar uma característica única para o seu personagem. Uma roupa onde ele se destaque dos outros personagens. Como a gente vê no Luffy, no Naruto, no Goku e tantos outros personagens que tem seu próprio casaco, sua própria roupa, que faz com que ele se destaque dos outros personagens. Então eu vou te ensinar nessa aula como você criar um casaco que tem touca, tá? E vai ser um casaco simples, depois a gente passar com um casaco com mais detalhes, depois um casaco com detalhes únicos, características marcantes que vão fazer com que o seu desenho tenha muito mais impacto quando as pessoas estiverem vendo o seu personagem. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. E aí, gostou? Essa entradinha foi legal, né? Pois é. Agora estão bem diferentes as aulas aqui, espero que vocês estejam gostando. Bom, antes de mais nada, eu quero que você se afixe na técnica, tá? Preste muita atenção no jeito que eu estiver desenhando. Eu estou desenhando no Photoshop, mas é como se eu estivesse desenhando no papel. Não muda nada, não muda nada, nada, nada. A não ser que eu estou arrastando a folha de um lado para o outro, é como se eu estivesse fazendo isso com a folha. A não ser que eu esteja fazendo isso daqui, que é a mesma coisa. Se eu estiver girando a folha, não muda nada, tá? E aqui é como se fosse um lápis qualquer. Se eu mudar a cor, é como se fosse um lápis qualquer. Eu não vou fazer coisas mais extravagantes que isso, e se eu fizer eu vou avisar durante a aula, tá bom? É só um disclaimer para caso aconteça alguma coisa, você não sabe o que está acontecendo, né? Isso vai ajudar você a entender um pouquinho desse processo, tá? Antes de mais nada, eu quero pedir para você já deixar esse joinha aí, é muito importante pra gente, ajudar a gente a divulgar, e tem sempre as informações na descrição. A descrição é muito importante, lá eu deixo alguns presentes para vocês, dou acesso a um conteúdo bem diversificado, tem outras aulas, tem aulas bem semelhantes a essa que você está vendo, tem no card também algumas informações e tem algumas promoções exclusivas só para quem é inscrito no meu canal, tá? Para os meus cursos. Se você quiser saber mais, tem link aí na descrição, só você ficar de olho, tá bom? E é claro, deixe seu comentário muito importante para saber se a gente está no caminho certo ou outras dúvidas que você tiver, que a gente vai voltar com força total, vídeo todos os dias aí de segunda a sexta-feira, tá? Fora as lives que está acontecendo também, fica de olho. Bom, vamos lá. Vou começar aqui fazendo um casaco normal. Então a gente vai posicionar aqui, eu vou fazer só o casaco, eu não vou desenhar o personagem, que o objetivo aqui não é esse, tá? E eu vou fazer um casaco até do jeito que a maioria das pessoas que estão fazendo um casaco começam a fazer, que é um casaco por dentro, né? Uma mão por dentro do bolso, que é para não ter que desenhar a mão. Apesar de a gente já ensinar a desenhar a mão, também vai ficar na descrição aí para vocês ficarem de olho, tá? Então eu vou fazer aqui só para vocês entenderem o básico para a gente construir um personagem bem legal. Deixa eu mudar esse brush só. Eu só tô apagando, desenhando, mais nada, tá? Então é a mesma técnica que vocês podem ver em qualquer outro desenho, ok? Aqui é o bolso, como eu disse para vocês. Aqui vai ficar parte da camisa. Aqui eu vou colocar uma touca, tá? Como eu disse, eu vou colocar uma touca só pra gente depois poder trabalhar e dar um pouquinho mais de detalhes nas coisas. Eu podia só fazer uma camisa e aqui já fazer a gola, mas eu vou acabar por fazer toda a touca para ficar um pouquinho mais interessante na hora que a gente estiver vendo, tá? Então ficou aqui. Eu já ensinei até a desenhar um casaco aí, vocês podem até pegar essa aula como base, tá? Então tá aqui, essa é uma boa dica aqui para vocês. Façam um casaco simples como esse, viu? Básico. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar vocês a darem um pouquinho mais de detalhes para esse casaco, tá? Um pouquinho mais. Tá bem simples. Eu costumo passar por vários tipos de sketches, vários tipos de processos dentro do meu desenho, tá? Eu não vou fazendo, eu vou desenhando várias coisas ao longo do processo. Então, às vezes tem 1, 2, 3 tipos de
sketches. Então vai um sketch mais básico, só linhas, um sketch um pouquinho mais detalhado, depois um outro sketch com mais detalhes ainda. Então é importante que vocês dominem todas essas partes. Bom, aqui eu já vou dar um pouquinho mais de detalhes. Esse aqui eu mudei aqui. Deixa eu ver se... Pronto. Aqui, ó, eu vou adicionar um pouquinho mais de detalhes. Falando nisso, eu vou deixar no grupo lá do Telegram, é um grupo VIP, onde eu coloco alguns conteúdos adicionais gratuitos, tá? Deixo alguns conteúdos a mais também de live streams. Eu vou deixar esse modelo aqui de casaco, do que tiver concluído aqui da aula, lá no grupo do Telegram, assim que esse vídeo estar disponível no canal, tá? Então você pode ir lá buscar esse arquivo lá disponível para você. Bom, aqui eu já estou adicionando novos detalhes. Vocês estão vendo aqui um caimentozinho, vocês já estão vendo aqui tem um pouquinho mais de dobras. Vou adicionar um pouquinho mais de detalhes para cá. Então, tá vendo que eu só estou rotacionando a tela e apagando, arrumando os detalhes. É como se você tivesse aí com os detalhes de um pincel um pouquinho mais preciso, né? Mas é só apagar e ir arrumando e dar alguns detalhes a mais. Bom, você tá vendo que eu estou ajeitando, né? Aqui ficou na mesma. Aqui eu vou adicionar como se fosse um zíper, já é um detalhe a mais. Aqui eu vou adicionar mais algumas dobras, tá vendo? Sempre você vai passando por processos, você vai limpando o seu desenho, adicionando coisas mais importantes e tirando coisas que são desnecessárias para o seu desenho, tá vendo? Então eu estou adicionando, tirando aqui detalhes importantes na touca, ó, assim, tá vendo? Aqui eu vou adicionar mais alguns detalhes, todos eles bem importantes na hora que você estiver fazendo algum trabalho, algum desenho, tá? Eu vou adicionar mais algumas dobras aqui. Já falei de dobras aqui no conteúdo também. Minha esposa que está gerenciando toda a outra parte aí de upar o vídeo, colocar a descrição, ela vai deixar para vocês também aí um conteúdo para vocês aprenderem um pouquinho mais de dobras. Daí você só clica aí no link depois que terminar esse daqui, senão você vai abandonar esse link aqui. Não, fica com os dois links aí, tá? Bom, tem aqui, vou adicionar a outra parte da blusa. E algumas blusas a gente tem essa parte aqui de baixo um pouquinho mais apertadinha, né? Esse tipo de casaco em si, tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas características que vocês podem fazer a partir deste modelo, tá? A partir deste modelo. Pode ser qualquer outro tipo de modelo que você estiver fazendo e tal, mas pode ser baseado nesse daqui que eu deixei para vocês, tá bom? Aqui vai ser como se tivesse a cabeça da pessoa, mas não vai ter, só para vocês entenderem um pouquinho mais desse conceito aqui, tá? Então ficaria todo escurinho aqui, tudo bonitinho, beleza? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou duplicar isso aqui também, vou jogar todos eles um pertinho do outro, para a gente conseguir começar a criar características mais únicas para o nosso desenho. Esse aqui não precisa, e esse daqui eu vou deixar um pouquinho mais transparente. O que quer dizer essa transparência aqui? Ou vou fazer em cima dele mesmo, só que eu vou mudar a cor. Deixa eu mudar a cor, tá? Isso você não vai conseguir fazer no tradicional, mas não tem problema, que aqui é só um tutorial para você, tá? Então o que acontece? Eu posso começar a adicionar alguns detalhes a mais. Por exemplo, eu posso tirar já esse tipo de bolso, em vez de ser um bolso inteiro, eu tenho duas blusas, várias blusas, né? Graças a Deus. Tenho esses dois bolsos que eles não se conectam, tá? São separados da mão, dá pra ver aqui? Dá. Ó, eles são separados, eles não se conectam, uma mão não vai pra lá, não vai pra outra, tá? Mas eu tenho outra blusa que elas se conectam, mas eu vou fazer primeiro essa que ela não se conecta, por causa que tem um zíper no meio. E eu acho que esse zíper deixa a blusa bem diferente, eu gosto bastante de poder abrir a blusa e tal. E aí é um outro conceito legal de você passar para o seu desenho. Ele fica aqui, e aí eu vou colocar o bolso desse jeito aqui, ó, tá vendo? E você vai adicionar aí o bolso do seu desenho dessa maneira aqui, tá vendo? Primeira característica diferente já de uma blusa para outra, tá bom? A gente pode adicionar outras características como frases, então a gente pode colocar, sei lá, assim, algo aqui no meio, ó,
como se fizesse a separação, acho que ficaria bem interessante também se a gente pensasse uma customização simples. O que eu costumo fazer de customização simples são alguns detalhes, por exemplo, aí acompanha um pouquinho essas curvas da roupa, né? Por exemplo, essas aqui, né? Algumas curvas específicas, e aqui eu vou adicionar como se fossem a costura da blusa, tá vendo? Bem simples e deixa o desenho bem interessante. Você pode fazer igual aqui. Dá pra ver? Eu acho que não dá pra ver, né? Eu tenho uma blusa ali do Hero, do Big Hero, né? O Hiro Nakamura, acho que era assim o nome dele, já não sei. Depois vocês me corrijam aí nos comentários, não tem problema não. Tá? Ele tinha algumas características e eu gostava de fazer isso também no meu desenho. Na minha touca, como vocês podem ver, ela por fora é laranja e por dentro ela é meio roxa aqui, né? Então é outra característica que eu também gosto de implementar nos meus desenhos. São algumas características que ficam bem legais. Nessa característica do Hiro é a mesma coisa, só que a blusa é azul, né? Ela tem uns detalhes diferentes de costura, né? E ele tem a parte de dentro roxa. Depois vocês procurem referências do Big Hero, Operation Big Hero, uma coisa assim, Big Hero 6, acho que é isso. E aqui ele tem mais alguns detalhes de costura, ó, só para deixar o desenho um pouquinho diferente. Para ainda acrescentar mais, eu colocaria um bolso aqui, ó. Esse é um bolso legal. É claro que como eu costumo falar para meus alunos dos meus treinamentos, você precisa ser também coerente. Para que servem esses bolsos? Só designer? Minha filha tem inclusive eu coloquei no Instagram lá, se você não me segue, segue lá. Eu coloquei um detalhe específico da blusa dela, que é mais ou menos assim. E aí eu acrescentaria essa saidinha aqui embaixo. Como vocês podem ver, na minha blusa tem, mas é bem fininho, quer ver? Dá pra ver, né? É bem fininho, mas aqui eu deixo um pouquinho maior esse distanciamento dela. E aqui já tem uma primeira blusa. Vamos supor que eu quero fazer algo ainda mais diferente, né? Que a gente ainda pode fazer coisas diferentes aqui. Eu posso deixar essa blusa desse jeito, do jeito que tá aqui, e eu posso acrescentar algumas coisas específicas. Vamos mudar a cor dessa blusa. Roxo. Ok. O que eu posso fazer? Eu posso acrescentar aqui uma saída né, para onde a pessoa pode amarrar aqui para poder dar uma apertadinha na touca, por exemplo. Isso no inverno dá um jeito que vocês não têm noção. Então eu vou colocar isso aqui, tá? Eu posso acrescentar outras coisas a mais, por exemplo, alguns casacos. Você pode colocar aí alguns detalhes diferentes, né? Então eu vou colocar aqui como se fosse, eu não lembro se é assim o símbolo, tá? Mas eu vou colocar como se fosse da corporação Cápsula, do Trunks. O Trunks também tem uma blusa assim, que é mais ou menos da corporação Cápsula. Eu tenho o Trunks ali, mas eu não vou conseguir ver daqui, tá muito longe. Tá, então você vai adicionando, eu vou adicionar na mesma essas costuras, só que dessa vez eu não vou adicionar o detalhe em si, eu só vou fazer esse detalhe aqui, que é bom na hora da colorização. Aqui eu não vou fazer nada demais aqui no centro, eu vou apenas fazer um traço simples daqui até aqui, tá? Para você acrescentar. Ok? Olha aí. Olha aí. Bem interessante, simples, legal, você não vai perder muito tempo fazendo e você pode fazer. Eu mostrei dois modelos diferentes aí de blusa que vocês podem aplicar, que vocês podem trazer aí para os seus desenhos. Ó, tô dando mais uma acentuada aqui nas dobras. Você pode fazer outros tipos de dobras, pode adicionar alguns detalhes aqui na manga também. Sabe? Tudo conforme for. E é claro, sabe uma boa experiência que eu costumo fazer é em lojas. Como as mulheres vão, só que eu tô sendo um pouquinho generalista, né? Nem todas as mulheres perdem muito tempo assim nas roupas. Minha esposa, por exemplo, ela não fica muito tempo assim, não vai muito só para ver roupa, né? Desculpa se eu ofendi alguém nesse sentido.
Então o que acontece? As mulheres vão para ver a roupa, para vestir. Eu vou, geralmente é para observar as roupas, os manequins que estão na loja. Mas hoje você tem uma outra coisa, você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar no Pinterest, que é uma das grandes referências, e eu trago direto aqui nos meus conteúdos Pinterest para mostrar um pouquinho para vocês outras referências, tá? E aí você vai, depois entra a outra parte, a parte da colorização, que você pode dar alguns detalhes a mais, melhorar um pouquinho mais essas características e, é claro, pensar por que essas características estão nos desenhos, tá? Isso eu acho que é importantíssimo para você começar a pensar sobre isso, tá? Então ficou aí para vocês uma dica muito importante e comece a utilizar isso, tá certo? Você deseja aprender a desenhar os seus personagens de animes favoritos, mesmo se você não nasceu com o dom de desenhar? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link do primeiro comentário.